Essa atividade tem o objetivo de fazer com que você aprenda a técnica de modularização de algoritmos, a técnica que te permite dividir o código-fonte em módulos separados e comunicáveis entre si. E para isso, vamos desenvolver um algoritmo para calcular o volume de uma esfera utilizando a linguagem de programação Java. Esse é um conhecimento fundamental para você evoluir as suas habilidades em programação de computadores. Vamos lá! Estamos aqui no Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem Java, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em Java, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este processo. E nessa aula nós vamos escrever um algoritmo, um programa, para implementar uma função que calcula o volume de uma esfera. E como entrada, o programa deve solicitar ao usuário que ele digite o raio da esfera. E como saída, deve exibir o volume da esfera. O diferencial aqui é que nós vamos utilizar uma função para fazer o cálculo desse volume. E essa aqui é a fórmula matemática que nós vamos implementar em código de programação para calcular o volume da esfera. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o raio de uma esfera em valor decimal, que é a informação digitada pelo usuário, e exibe como saída o valor que representa o volume dessa esfera. E eu vou começar implementando o algoritmo dentro da função main. Eu vou começar com o processo de declaração das variáveis, que para esse algoritmo serão 2 variáveis do tipo double, variáveis com casas decimais. A primeira é a variável raio, que representa a informação de entrada do algoritmo, e a segunda é a variável volume, que vai armazenar o resultado final do programa. Uma vez que eu terminei de declarar as variáveis, eu posso descer um pouco mais a tela aqui e partir para o processo de solicitação dos valores, que desempenha o papel de entrada do meu algoritmo. Bom, e aqui na linguagem Java, para solicitar valores, nós precisamos criar um objeto do tipo scanner. Por esse motivo, fora da classe main, eu vou importar, utilizar o import java.util.scanner, com S maiúsculo e 2 N's. Bom, uma vez que eu importei a classe Scanner, eu posso criar um objeto do tipo Scanner. Vou escrever Scanner, vou nomear esse objeto com o nome de Reader, recebe new Scanner, passando como parâmetro system.in. Bom, logo em seguida eu vou emitir um comando de saída padrão, um system.out.print. E vou emitir para o usuário a seguinte mensagem: digite o raio da esfera. Vou colocar entre parênteses aqui, em metros, 2 pontos e espaço. Logo em seguida, eu vou utilizar um comando de entrada padrão, reader.nextDouble, porque eu preciso interpretar essa informação digitada pelo usuário no teclado como sendo um valor com casas decimais. E vou armazenar essa informação dentro da variável raio. Uma vez que eu terminei o processo de entrada do algoritmo, eu posso partir para o cálculo do volume, que nesse algoritmo desempenha o papel de processamento. Bom, e para calcular o volume, eu vou atribuir à variável volume a expressão matemática que vai calcular esse resultado. Mas para fazer isso, nós precisamos implementar esta fórmula matemática. E eu vou fazer isso em uma função separada. O objetivo dessa aula é mostrar como nós podemos utilizar uma função para modularizar o meu algoritmo e tirar de dentro da função main a responsabilidade por fazer esse processamento específico. Por esse motivo, eu vou fora da função main, mas ainda dentro da classe main, eu vou criar uma outra função. Vou escrever public static double e vou chamar a função de calcula volume, tudo junto. Colocar parênteses, chaves para definir o escopo da minha função, e dentro dos parênteses eu vou receber como parâmetro uma variável do tipo double, que vai ser o raio da esfera. Eu vou chamar ela de R para diferenciar da variável raio que eu já havia criado dentro da função main. Bom, aqui eu preciso fazer algumas explicações importantes a respeito da forma da linguagem Java de criar uma função.
Esse é o nome da função, esse é o tipo de retorno da função, o tipo do valor que ela vai retornar, e as palavras static e public são algo muito específico da linguagem Java. Eu não vou adentrar especificamente nessas particularidades da linguagem Java em criar funções, porque isso tiraria o foco da nossa aula. Mas basicamente entenda o public como uma palavra que torna a função pública e acessível para todo o projeto. E o uso da palavra static é uma necessidade aqui na linguagem Java para que a função se torne mais acessível. O motivo pelo qual nós utilizamos está associado ao fato da linguagem Java ser orientada a objetos, mas nós não vamos nos aprofundar nisso nessa aula. Bom, explicados os elementos básicos da função, nós vamos escrever essa função. Ela recebe o raio da esfera, e o que a gente vai fazer aqui dentro? Nós vamos criar uma variável double, chamada v, para representar o volume, e nós vamos atribuir à variável v esta fórmula matemática, que nada mais é do que 4 vezes o valor de π, o valor matemático da constante π, vezes o raio, que é a variável r, elevado ao cubo, e tudo isso dividido pelo valor 3. Essa é a representação matemática. Bom, e para fazer isso, eu vou multiplicar 4 pelo valor da variável π, que aqui na linguagem Java nós podemos acessá-la por meio da biblioteca math.pi em maiúsculo. Vou multiplicar também pelo raio ao cubo. Para fazer isso, eu vou utilizar uma outra função matemática, que é o math.pow, e como parâmetro aqui nos valores a e b, eu vou passar o valor da base, que é o raio, a variável r, e o valor do expoente, a qual a base vai ser elevada, nesse caso o valor 3. E toda essa expressão representa essa parte, esse fragmento da minha fórmula. Eu preciso então dividir esse resultado pelo valor 3. Então eu posso simplesmente dividir tudo isso pelo valor 3. Não posso esquecer do ponto e vírgula no final. Bom, uma vez que eu tenho o valor do meu volume devidamente calculado, eu posso atribuir essa variável como retorno dessa função calcula volume. E para fazer isso, eu vou utilizar a palavra reservada return e vou especificar a variável v como o valor de retorno. E uma vez que eu terminei de declarar a função calcula volume, eu posso invocá-la dentro da minha função main. Descer um pouco mais o código, eu posso atribuir à variável volume o retorno da invocação à função calcula volume, passando como parâmetro o valor do raio que foi digitado pelo usuário. Bom, e aí dessa forma, o valor do raio vai ser passado para a variável r, que vai ser utilizada no cálculo do volume, que por sua vez vai ser retornada pela função e vai ser atribuída à variável volume. Então, na linha 25, eu faço a invocação da função. Bom, uma vez que eu terminei o processamento, eu posso partir para a exibição do volume. Eu vou escrever o comentário aqui, exibição do volume, que desempenha um papel de saída do algoritmo. Bom, e para exibir esse resultado, eu preciso emitir um comando de saída padrão, um system.out.println. E vou emitir a seguinte mensagem para o usuário. Eu vou começar com um pulo de linha, um /n, e vou escrever volume da esfera é igual a, e vou concatenar com o conteúdo da variável volume. E uma vez que eu terminei de escrever o algoritmo, eu posso executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos imaginando. Vou clicar em Run Without Debugging. E uma vez que o programa foi executado, eu posso fazer alguns testes. Eu vou colocar o valor 1 metro. E para 1 metro, eu espero como resultado um volume de 4,19 metros cúbicos. Eu vou pressionar Enter e eu observo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe. Um valor aproximado a 4,19. Vou executar novamente para fazer um segundo teste. Bom, o programa foi executado pela segunda vez, eu vou colocar agora um valor de 5 metros. E para 5 metros eu espero como resultado um valor de 523,6 metros cúbicos. Vou pressionar a tecla Enter e é exatamente isso que o algoritmo me exibe. Obviamente que um valor aproximado a 523,6. E isso nos mostra que o algoritmo está funcionando exatamente da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.